E aí galera, tudo bom? Eu sou a Mandes do canal Nomads e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu vou trazer um pouco pra vocês o que eu passei, algumas experiências que eu tive nesse meio tempo que eu estive fora do canal, que eu não tava postando nem nada. Uma das coisas que eu quero falar é sobre a iniciação científica que eu fiz nesse meio tempo e sobre o estágio que eu tô fazendo agora. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês: não façam as coisas nas coxas, não façam empurrando com a barriga, façam algo por prazer. Se você tá fazendo alguma coisa, faz por prazer, porque vai ser muito mais gratificante no final. Por que eu falo isso? Acho que é meio clichê, assim, falar que o mundo conspira a favor das coisas, mas às vezes eu acredito nisso. Tá, o que aconteceu na minha iniciação científica? Bom, a princípio era uma iniciação científica sem bolsa, só que eu não concluí ela, porque eram no mínimo 6 meses e no meio do processo eu comecei a ficar frustrada, era uma cobrança, eu me cobro muito, então eu, por conta dessa cobrança de mim mesma, sobre mim mesma, eu acabei desistindo porque eram 10 horas semanais. Você fala, 10 horas semanais, você divide 2 horas pra cada dia de semana, né? São 5 dias. E é isso, você consegue dar conta de tudo. Mas não é bem assim. Fora isso, enquanto meus amiguinhos de classe estavam nas férias, sei lá, se divertindo, se distraindo, eu tava correndo atrás de iniciação científica, lendo, e ao invés de eu realmente descansar, eu fiquei ali estudando e tentando elaborar a minha tese de iniciação científica, entendeu? Por exemplo, quando eu tava na praia, nas minhas férias, eu tava fazendo a iniciação científica. Enquanto eu fui viajar pra visitar meus parentes em São Paulo, eu também fiquei fazendo iniciação científica. Eu não tive um momento pra realmente relaxar, desestressar. Então isso eu comecei a empurrar com a barriga, não, vou conseguir, porque eu quero... O meu foco era o Congresso Nacional de Comunicação, que eu fui no ano passado. Não leva esse nome, mas eu traduzo como Congresso Nacional de Comunicação, que é o Intercom. Eu queria levar ele pro Intercom Nacional, porque eu fui no ano passado, eu botei na minha cabeça aquilo, e eu queria apresentar no Intercom Júnior, só que não foi dessa vez, porque tava me frustrando demais. E aí, aquele momento em que você fala, mano, vamos parar, pensar, porque não tá me fazendo bem. Vamos botar na balança, ver o que compensa. Se compensa ter uma iniciação científica no seu Lattes, no seu currículo, né? Ou a sua sanidade mental, sua saúde, o seu prazer em fazer as coisas. Porque tava me estressando demais, eu tava descontando muito nas pessoas à minha volta que não tinham... Parou? Obrigada. Que não tinham nada a ver com o meu problema. Então, por uma questão de eu perceber, de ter um pouco essa noção de entre aspas, autoconhecimento, eu falei, mano, chega. Eu cheguei num nível de muito estresse e eu falei, olha, chega. Eu perdi no total 90 horas de carga horária, assim. Foram 9 semanas, já que eram, né, 10 horas semanais, que simplesmente foram pro ralo, porque eu tinha que ficar no mínimo 6 meses. Eu fiquei quase 2 meses. Fiquei 2 meses. Foram 9 semanas. Fiquei 2 meses na iniciação científica e eu não ganhei nada de carga horária e isso é o de menos, sabe? Porque, por exemplo, eu já matei muitas horas com eventos, com disciplina eletiva, enfim, outras coisinhas. Então, quanto a horas, eu tô super tranquila. Mas a experiência que eu tive de iniciação científica não foi tão boa pra mim. Por quê? Porque, primeiro, um dos motivos que me levou a sair da iniciação. Eu não penso na carreira acadêmica. Eu penso na carreira mercadológica. Então, eu não penso em mestrado, doutorado, talvez uma pós, nada assim do meio acadêmico. Então, por conta disso, eu falei, não, acho que me desgastar agora por conta de uma iniciação científica, sendo que eu não tenho em mente que eu quero a carreira acadêmica, acho que não vale a pena. Então, eu desisti. E foi tão engraçado que deu 2 semanas, agora vem a parte do mundo conspirar a favor. Deu 1 semana e apareceu uma vaga de estágio pra prefeitura de uma cidade aqui de perto. E beleza, eu fiz lá sem pretensão alguma. Falei, vamos fazer, né? Eu queria um momento pra eu descansar, na verdade, mas deu 1 semana eu falei, não, a oportunidade apareceu, vamos tentar. Eram só 4 horas
por dia, tinha um salário bom, era remunerado. Falei, vamos tentar. E era pra uma área que eu gosto, que era um pouco de internet, social media. Eu falei, vamos. Fui. Deu 3 dias, o pessoal de uma empresa grande, que eu fiz entrevista em janeiro, me retornou e falou assim, você não tem interesse em fazer uma entrevista pra uma outra vaga que surgiu aqui com a gente? Por que eu falei da entrevista em janeiro? Porque, a princípio, como eu tô numa faculdade pública, a gente tem greves e tudo mais, e o calendário tava todo atrasado, então eu tava no primeiro ano. E, teoricamente, no primeiro ano eu não poderia fazer um estágio. Então, quando eu fiz a entrevista, eu perguntei, vocês têm pretensão pra quando, né? Pra início quando? Daí eles falaram início imediato. Então, eu já vi que minha possibilidade de conseguir aquele estágio era quase nula, assim, a não ser que eles abrissem uma exceção, porque eles gostaram muito de mim, enfim. Não foi o que aconteceu, mas daí uns 2, 3 meses depois, mais ou menos, 2, 3 meses depois, eles vieram, falaram, olha, abriu uma outra vaga de estágio, e eu fui lá, fiz a entrevista, e deu tudo certo, e agora eu tô empregada, eu tenho um estágio. Não na área que eu fiz a princípio, mas me mostra um pouco dessa parte de uma organização, de estar dentro de uma organização. E acho que isso é um pouco do que eu gosto, sabe? E hoje em dia eu paro e penso, sabe? Se eu tivesse ido pra primeira vaga, que é a parte mais de marketing, né? Eu acho que eu não estaria tão satisfeita, talvez, quanto eu tô agora. Porque apesar de não ser 100%, assim, totalmente um dos ramos da minha área, eu tenho muito contato com cliente. Eu tenho muito contato com cliente, com vendedor. Eu trabalho faço estágio numa concessionária, então eu consigo ter essa parte de comunicação interna, comunicação externa, conseguir ver essa parte de atendimento ao cliente no geral, mas também alguns déficits que tem na empresa. Por exemplo, caixa de sugestão que não tem papel, jornal mural que está desatualizado, essas coisas que eu acho que o pessoal do marketing, que fica numa salinha, não tem. E conhecendo o meu perfil, eu acho que eu me encaixo muito mais nessa parte do estágio que eu tô atuando agora do que se fosse no marketing, porque eu sou do tipo que não consegue ficar numa salinha, não me vejo no escritório quadradinho fazendo a mesma coisa o dia inteiro, entende? Eu sou do tipo que eu gosto de ter contato com pessoas, cada dia ter uma coisinha diferente ali pra fazer. Então eu me dou muito melhor nessa parte que eu tô hoje do que eu acho que eu me daria se fosse na outra área. Claro, a gente tem que ser versátil, se moldar às situações, mas eu tô extremamente feliz com o cargo, com o estágio que eu tô agora, muito mais feliz do que eu tava quando eu tava fazendo iniciação. Então, fica aí a dica pra vocês, façam as coisas com prazer. Não sai empurrando a barriga, porque eu acho que se você se empreende em alguma coisa, você acaba, entre aspas, aniquilando a possibilidade de outras coisas boas virem. Então, a partir do momento em que eu abri mão de uma iniciação científica que estava me fazendo mal, eu abri as portas e eu me abri para novas oportunidades. O que são essas novas oportunidades? Podia ser uma monitoria em alguma matéria, podia ser um estágio, podia ser, sei lá, um projeto, qualquer coisa. Então, faça as coisas com prazer. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um likezinho, compartilhem com seus amigos. Quem sabe semana que vem eu tô com mais um vídeo novo aqui. E é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês tão felizes pelo meu retorno ao canal. Eu acho que não vai dar tanto ibope, mas não custa deixar aí a sugestão, né? Então é isso, pessoal. Digam o que vocês acharam do meu look de aparelho, sorriso metálico, porque é assim que vão ser os meus vídeos durante os próximos 2 anos, talvez. É nóis, galera. Um beijo e até a próxima.